que é a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Aí no versículo 18, Paulo fala, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Nós vemos nesse mesmo, no mesmo livro de Coríntios, né, adiantando um pouquinho, no capítulo 2, versículo 14, meu irmão pode colocar, por favor? 1 Coríntios 2, versículo 14 e 15. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Ao versículo 16, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Então, nós vemos aí, irmãos, que o homem natural, né? Quando se fala o homem natural, se fala aqueles que ainda não creem no Senhor Jesus, né? Não nasceram de novo, não são salvos, né? Então, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. E porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, é que nós falamos na live passada, né? Só consegue ver as coisas espirituais o homem espiritual, né? Então, hoje nós vemos que a filosofia, né? As letras, né? A sabedoria humana, ela não consegue discernir as coisas espirituais, porque elas discernem das coisas de Deus, porque são coisas terrenas. E isso, se o homem não tem a mente de Cristo, ele passa a não entender as coisas de Cristo, né? As coisas espirituais. A mente humana, ela vai pelo lado da filosofia humana, né? Pelo entendimento humano, né? E a própria palavra de Deus fala assim que Deus tornou louca, né, a sabedoria humana, né? Nós vemos que ela não tem, ela não tem fundamento, né? Mas a sabedoria de Deus, irmãos, essa é perfeita, né? E só pode entender ela o homem que é espiritual. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. É o versículo 2:15. E ele de ninguém é discernido, né? Então, com bom, irmãos, que nós possamos, né, entender as coisas do Senhor, né? É por isso que, voltando ao nosso capítulo lá, e o Simão puder voltar lá no versículo 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, né? Aí está falando nós, né? A igreja, os salvos, né? Aqueles que creem no Senhor Jesus, é o poder de Deus. Quando fala é loucura para os que perecem, é para aqueles que não crerem, né? Porque aqueles que não crerem, eles não conseguem discernir o que é de Deus e o que é de Deus, né? Eles não conseguem entender aquilo que é do Espírito, porque são carnais, né? Aí no versículo 19, o Senhor fala assim, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Então, nós vemos, irmãos, que a sabedoria dos sábios, ela tem um tempo, né? Ela tem um tempo, mas ela é destruída, né? E nós vemos que a sabedoria e a inteligência, ela discernem uma da outra, né? O homem, Salmos, se eu não me engano, Salmos, eu não sei se é 63, 12, não me lembro direito esses Salmos,
está escrito assim que, Senhor, ensina-me a contar os dias de tal maneira para que alcanceis um coração sábio, né? Quando o salmista faz esse pedido, ele está falando que cada dia ele possa aprender do Senhor, né? Aprender com o Senhor a sabedoria de Deus, né? Que é muito importante para nós. E se alguns irmãos lembrarem desse versículo, o irmão quiser consertar aí, que eu não estou lembrado direito, mas eu sei que o versículo fala assim: ensina-me, Senhor, a contar os meus dias de tal maneira para que alcancemos corações sábios, né? É uma oração que o salmista fez, um pedido que o salmista fez a Deus, para que ele pudesse cada dia aprender do Senhor. Quão precioso, irmãos, quando nós aprendemos do Senhor, né, na tua palavra, né, quando nós buscamos, né, conhecimento do Senhor, né, e não das coisas deste mundo, né, que as coisas deste mundo, ela tem um tempo, elas são aniquiladas, elas perecem, mas as coisas do Senhor são eternas, né? Passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor, ela permanece.